Olá, tudo bem? Hoje eu pretendo falar para vocês a respeito de uma aplicação. Esses dias eu tive uma dificuldade a respeito de trabalhar com inversor de frequência, e nessa aplicação não tinha muito recurso. Então o que eu fiz? Eu usei uma forma de poder fazer o funcionamento desse inversor nas características. Você sabe que no inversor de frequência nós temos ali alguns terminais de entradas digitais, né, de controle. Existe um lá que é o Enable, que você habilita o inversor para ele poder rodar. É óbvio, depois você pode usar a entrada analógica, você pode colocar o botão aumenta a velocidade, diminui, não é? E também tem uma função lá que a gente usa, que é o jog. O que geralmente você faz esse jog? Quando você aciona aquele terminal na digital que você fala para o equipamento entrar em jog, o que é isso? Dentro do jog você pode colocar uma frequência pré-determinada. Um exemplo, eu quero fazer o enable do inversor para ele começar a rodar com a máquina. Mas quando a máquina estiver parada, eu quero que quando der um jog, ele vá para uma frequência pré-determinada. No caso, um exemplo, 10 Hz lá. Então, o que acontece? Eu usei o modelo do inversor ali. Eu vou dizer para você que tem alguns inversores que tem esse problema, alguns não. Mas eu fiz uma solução muito interessante que achei bom fazer esse vídeo para poder compartilhar com você sobre esse assunto. Eu vou exemplificar aqui, ó. Se você olhar, eu vou colocar uma particularidade dos inversores. Vamos dizer que aqui eu tenho um terminal da fonte interna do inversor de frequência de 24 volts, certo? E aqui eu tenho, conforme eu já mencionei, eu tenho aqui o Enable, né? Que seria o nosso habilita inversor. E vamos colocar aqui um dos terminais. O inversor de frequência tem bastante terminal com várias funções. Você pode até parametrizar cada função diferente. Nós vamos logo, nos próximos vídeos, vamos trabalhar com inversor de frequência para mostrar alguns recursos, parametrização, né? E aqui eu tenho também um outro terminal aqui, que é o que eu comentei com vocês aí, o jog, né? Vamos dizer aqui que esse jog aqui era com 10 Hz. Eu parametrizei ele. Então o que eu quero fazer? O que aconteceu na aplicação que eu fui fazer? Eu queria colocar Enable para ele funcionar, beleza. E no momento que eu queria dar jog para ele entrar nessa frequência que eu parametrizei 10 Hz, o que acontecia? Ele não deixava. Ele exigia que eu desse o Enable e também o jog ao mesmo tempo. E como eu estava com uma aplicação ali já desenvolvida, não tinha como fazer umas mudanças. O que você pode fazer numa situação dessa? Você pode colocar aqui, ó, um contato de um relé, dando enable, vou chamar de relé 1, e na hora que eu fosse dar o jog, o que eu faria? Eu colocaria o relé 2. Ó, um relé 2 aplicando o jog. Então no momento que estivesse energizando a bobina do relé 1, dava enable. Na hora que eu fosse energizar a bobina do relé 2, eu dava o jog. Só que eu não falei para você que eu preciso ter o enable habilitado nesse modelo de inversor que eu peguei na aplicação? Então o que eu faria aqui, ó? Colocaria aqui o relé 2. Então no momento que eu quero dar o enable ao relé 1, o relé 2 eu entro nas duas condições. Só que o que aconteceu? Nesse painel não tinha espaço para pôr relé nenhum. Já estava montado a minha lógica de funcionamento. Então o que eu fiz? Eu vou redesenhar aqui, ó. Ó, esse terminal aqui, tá? 24 volts. O terminal do habilita, né?
que é referente a esse aqui, tá? E aqui eu vou colocar o jog. Então, do jog, né? Como exemplo, aqui você pode parametrizar em várias frequências, tá? Aqui eu dei o exemplo de 10 Hz. É igualzinho da aplicação que eu fiz lá. Eu precisava de 10 Hz. Aí o que podemos fazer aqui, ó? Eu posso colocar aqui um botão, uma chave aqui, ó. Vou fazer uma simbologia aqui, uma chave de duas posições, posição 0 e 1. Certo? E aqui eu vou colocar um botão de pulso. Aí quando eu coloco ligo essa chave, ele habilita o inversor para rodar. E quando eu aperto esse botão, ele dá o jog. Mas eu não falei para você. O problema é que quando eu dava o jog aqui, eu precisava também que desse habilita. O que eu fiz? Muito simples. Eu fiz um vídeo aí sobre diodo retificador, que eu usei numa aplicação, e aqui eu vou usar um diodo também. Você pode usar um 4004, 4007. Eu vou colocar o diodo. Olha, aqui eu tenho um 24 volts positivo, tá? Então o que eu vou fazer? Quando eu der aqui a chave, ele vai habilitar. E quando eu der o jog, ele vai habilitar. Só que eu preciso também colocar aqui. Só que você pergunta para mim, seu Marco, mas é só pôr um fio aqui? Não dá, porque quando eu der o enable, ele vai dar jog também. Então o que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei aqui, ó, um diodo retificador, ó. Um diodinho, lá na borneira, sabe? Eu coloquei lá na borneira mesmo. Esse diodo. Então, aqui já resolveu essa aplicação. Quando eu quero dar o habilita, ele vai habilitar, porém não vai entrar jog. Porque ele está aqui nessa situação inversamente polarizado, né? Proporcional, polarizado lá. Aí, ó, aqui o que acontece? Então, resumindo, né? Tudo que nós fizemos. Quando eu ligar essa chave, ele vai habilitar e não vai entrar o jog. Por quê, ó? Ele não vai conduzir nesse sentido. E quando eu quiser dar o jog, ele vai entrar o jog e vai também dar o habilita. Então, com isso aqui eu resolvi meu problema lá do painel. E você pode fazer várias aplicações com o diodo. Tem uma aplicação também que eu já vou fazer nesse cantinho aqui. Eu vou aproveitar e falar. Tem uma aplicação que a gente usava movimento de manta de corte vinco, onde eu tinha duas válvulas, e quando essa válvula fosse energizada, eu precisaria que a lâmpada acendesse. Onde eu usei um diodo também, ó. Ó, aqui eu vou fazer uma descida aqui, tá? Onde vai estar, eu vou ter a minha atenção aqui, ó. Atenção aqui, acionando uma válvula. Certo? E aqui eu vou colocar uma outra válvula. Onde eu tinha uma tensão que vinha aqui. Ora, essa válvula era acionada para o pistão ir no sentido, ora essa válvula era acionada para ir no outro sentido. O que eu queria aqui? Eu queria colocar uma lâmpada que toda vez que essa válvula estivesse energizada, ela acendesse uma lâmpada para saber se está funcionando. Porque como eu falei do corte de vinco na máquina, o que acontece? Tem uma manta que fica batendo a faca. Então ela tem que ficar movimentando para lá, movimentando para cá. Isso é o pistão que fazia. E tem uma lâmpada para mim saber na hora que ele está movimentando. E o que acontece essa lâmpada? Eu colocarei aqui, né? Aqui eu ligo o negativo, né? Eu já tenho o negativo na válvula também, né? Aqui, ó, 0 volts. E aqui eu quero colocar o pulso aqui. E o que eu fiz aqui, ó, pessoal, ó? Eu liguei aqui na lâmpada, ó, e liguei aqui na lâmpada. Ó. Aí você olhar aqui, você fala assim, Marco, mas na hora que eu
energizar essa lâmpada, essa válvula, para acender a lâmpada, vai energizar essa. Aí que entra o segredo do diodo, ó. Eu pus um diodo aqui, ó, e coloquei um outro diodo aqui. Olha que interessante, ó. Aqui eu tenho que lembrar para vocês que é positivo, né? Ó, é pulso positivo, né? Olha que interessante. Vamos analisar aqui, ó. Eu energizei este cabo aqui, esse fio. A válvula entrou e a lâmpada acendeu. Essa válvula não entrou porque não conduziu nesse sentido diodo. E aqui, ó, mesma coisa, energizei essa válvula. Acendeu a mesma lâmpada, porém não energizou essa válvula. Então aqui vocês viram que com o diodo já fiz uma solução muito bacana, né? Na hora de umas emergências aí você precisa de ter esses macetes para poder realmente você sanar algumas dificuldades aí. Então aí, pessoal, ficou uma dica do uso do diodo, né? Retificador e enfatizando. Essa aplicação eu fiz nesse inversor que precisava, que ao mesmo tempo para dar joga eu tenho que dar habilita. Tem alguns inversores hoje, alguns modelos, se você pegar o manual dele, ele já vai especificar. Tá? Então às vezes não precisa, às vezes você dá só o joga, ele já funciona, se você der só o habilita, ele funciona também. Então fica aí a dica para a sua aplicação e quando você precisar, lembre-se do diodo retificador, que ele ajuda muito a gente nas aplicações, tá? Obrigado.